Shalom, meus irmãos, que a paz até seja com todos. Eu já agradeço a vocês já que estão ouvindo nosso vídeo. Voltamos a gravar. E hoje a gente vai falar sobre a questão dos fundamentos, né? Do samaritano, os fundamentos das orações, dos louvores, né? O que a gente faz, né? Então, assim, a gente vai falar sobre os fundamentos de adoração israelita samaritana. A gente falou no vídeo passado sobre a leitura, o Maquiaram, o Kiariam. Hoje a gente vai falar sobre as orações. Então, aproveitando, vamos fazer a nossa. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Yad, Waitat Shema Eloak, Afka Lebabak, Afka Nafsha, Afka Meldak, Vayu Adebari Aile, Shaloki Antsabak, Ayon Lebabak, Ushanitim Libanek, Udabeta Bima, Shviktak, Babetek, Avliktak, Baderek, Bashkabak, Yofkumal, Kashatima Lotanedek, Vayota da Forte Benenek, o Catatima mais os outros, Beto Afsharek. Louvado seja o Eterno Todo-Poderoso. Né? Então, assim, nós já falamos sobre as leituras, vamos falar sobre as orações, vamos sobre o louvor, né? Sobre o cântico. Então, a oração é uma prática muito antiga, mesmo antes da entrega da Torá no Monte Sinaí, né? Tipo, a Abraham orou a Elohim, Isaac orou no campo, Jacob pediu a Shema que salvasse seu irmão, Moshe, que a paz seja com ele, orou para salvar o faraó. Desde o início, houve a oração de qualquer pessoa ao seu Criador e aos anjos enviados por ele, depois que os ensinamentos e mandamentos foram dados a Moshe, que os colocou por escrito, juntamente com o estabelecimento do tabernáculo no deserto de Sinaí, onde os sacerdotes, os filhos de Aharon e seu pai, ofereciam de sacrifícios. Os israelitas continuaram a rezar Shema até hoje. Mas quando o tabernáculo desapareceu em uma das cavernas do Monte Gerizim, no ano 260, desde a entrada do povo de Israel em sua terra herança, e os sacrifícios foram cancelados, com exceção do sacrifício do Pêssego, ou seja, da Páscoa, que precedeu o estabelecimento do tabernáculo. Né? Os sumos sacerdotes, né, do israelita samaritana estiveram preparados para substituir o sacrifício por orações. Nossos sábios determinaram que as nossas orações substituem nosso sacrifício. Nosso maior sábio aqui do quarto século, na Era Comum, apontou versos da Torá, que são orações que asseguram a cura completa da pessoa. Da pessoa tinha muita fé, no caso. Segundo ele, em sua sabedoria, o Rambam, né, Abishai ben Pinhas ben Yosef, escreveu em um hino que a oração ela foi fundada pelos os sumos sacerdotes dos nossos antepassados. Aqui diz o seguinte, ó: seu irmão, o sumo sacerdote Elazar ben Pinhas, escreveu um grande ensaio sobre a oração e seus fundamentos. Assim, os primeiros sábios instalaram as primeiras orações ao longo dos tempos. Em geral, a oração era principalmente a leitura da Torá. Então, a leitura da Torá é feita como orações. Perdoe. Eles leem a Torá como, nós lemos a Torá como uma forma de oração. Todo Shabbat nós lemos a Torá. Lá eles leem a Torá completa no dia de Shabbat. O processo de conectar as orações começou culminante no quarto século da Era Comum. Por quê? Porque os sumos sacerdotes e sábios dos séculos seguintes começaram a combinar orações e súplicas, e algumas leituras da Torá continuaram até que as orações retornassem à grande porção da adoração. No caso aqui, os sábios do século XV, eles prepararam o sistema de oração que é praticado até hoje. Nós praticamos até hoje esse sistema de oração. E é uma combinação de versos da Torá
e muitos poemas e hinos. Eles criam conteúdo para as orações matutinas, vespertina, oração do Shabá, feriados, festivais e para as ocasiões felizes e tristes também. Né? Então, assim, no século XVIII, o conteúdo e poemas foram acrescentados às orações dos primeiros 14 dias do mês da primavera. Então, esses são nossos fundamentos sobre a questão das orações, que chamamos de Seloan. O outro que eu quero falar agora também, aproveitando, do outro fundamentação da adoração samaritana, é o canto, as canções, o Shiran, o Sheran. O canto, o Shiran, quando os israelitas estavam no mar de Canaã e cantavam, quando Moshe esteve, quando Moshe esteve diante dos filhos de Israel e ensinou aos israelitas a grande canção, né? A grande canção antes de sua morte. Eu vou ler aqui uma coisa para você muito interessante, ó. Aqui diz o seguinte, ó: as fundações da poesia israelita e samaritana foram postas em suas orações na sinagoga e durante as 3 peregrinações anuais do Monte Gerizim. Ou seja, essas duas poesias, no mar e antes da morte de Moshe, que apareceu com ele, são as antigas canções do povo de Israel. O canto das passagens da Torá, ele tornou-se o quê? Ele tornou-se parte integrante da agenda cerimonial da nossa vida. O Shema Israel, né? Durante o quê? Durante o período helenístico, os samaritanos, eles começaram a escrever canções para a cerimônia, além das canções da Torá. Você acha que a gente não canta? A gente canta também. Oxe, e que são belas canções, né? Olha só, eu aqui também mostro para vocês que as fontes escritas dizem que foi decidido definir os pesos das músicas com base em 5 sílabas, né? De todas as obras antigas do primeiro milênio, antes da Era Comum, restam apenas algumas linhas encontradas na literatura samaritana em grego. Então, assim, tem a literatura samaritana em grego, né? Encontrado em algumas linhas sobre este assunto. O mais antigo, mais antigo poeta, né, conhecido é Cláudius Melfos, que escreveu poemas em grego e em louvor ao Monte Gerizim. É a gripe, mas não tem como não. Ou seja, a poesia mais antiga que conhecemos da literatura israelita samaritana são os poemas do sábio sacerdote Ram Ben Sarad, Yehoshua Ben Barak Ben Eden, e nosso maior sábio Maqui, do terceiro, perdoe meus irmãos, do terceiro e quarto século da Era Comum. É uma gripezinha que a gente tentou mutar geral, mas isso não me impede de falar. Ou seja, a sua obra do Tibat Maqui, contendo as letras do alfabeto, contendo passagens em nome de Ketziran, poemas curtos, como o número de Aleph Bet, 4 linhas em cada uma das 22 estrofes, como seu pai, Aram, fez antes dele. Ou seja, todas as velhas canções conhecidas por nós, israelitas samaritanos, foram escritas em aramaico e em um dialeto samaritano, que era a linguagem cotidiana do terceiro ao sexto século da Era Comum, né? Todas as antigas canções aramaicas usadas na oração era uma coleção chamada de Sheran, entendeu? Até coça a garganta de falar. Como coça? E o livro no qual foi coletada chamada de Daftan, né? Daftan significa o livro básico, o livro básico dos antigos hinos israelitas samaritanos. Ou seja, essas canções que eu estou falando a vocês aqui, com as passagens poéticas da Torá e poemas e obras completas em hebraico, um dialeto combinado de hebraico e aramaico no início do segundo século do milênio, era comum. São o Shiran,
uma base normal, aliás, uma base central, é, nas orações do samaritano israelita. Nossos antigos sábios, eles preservaram o aramaico no início do segundo milênio da Era Comum, né? Então, o Shiran, os nomes dos compostos, dos compositores, aliás, da primeira metade do segundo milênio eram comuns. Aquilo seguinte, que os nomes dos compositores são desconhecidos, exceto dos que compunham a maioria das melodias, tipo, que cita alguns, Mataná, Isaac ben Abraham, do 8º século, da Era Comum, e do século XIV, o sacerdote Abed Elah ben Shammah. Ou seja, aprendemos com um dos cantores mais proeminentes da poesia israelita samaritana, né? Que também era a questão do Ben de Tzedakah. Ele fala que o pai dele, o Hudson Ben Beni de Tzedakah, que é a contagem das melodias no ritual samaritano, ele diz o seguinte: é o número de passagens da Torá, que no caso é 963 passagens. Cada nova música escrita hoje, ela é adaptada a uma das melodias conhecidas. Como na Torá não há acréscimo e nem subtrações do texto, assim também na poesia samaritana, nenhuma nova melodia foi composta sob o número de melodias que permaneceram, né, constantes nos últimos 800 anos. Olha, 800 anos de pura originalidade. É um negócio sério. Aqui também fala o seguinte, aqui fala da coleção da Biblioteca Nacional de Jerusalém. O Hudson Tzedakah registrou 400 horas de canções e orações. 400 horas de orações, olha só. Que ele aprendeu com o sacerdote em sua cidade natal, ou seja, lá em Nablus. O que aconteceu? Ele trouxe consigo outros cantores das comunidades de Nablus e de Rolon, né? Ele também usou todas as músicas, todas as músicas são acessíveis no site da Biblioteca Nacional. Aqui diz o seguinte, que nas coleções da Fonoteca Nacional de Jerusalém, também há gravações do sacerdote do israelita samaritano, desde o início do século XX. Canções por orações e canções de alegria e luto por evento da vida da comunidade. Então lá tem canção para dar e vender, né? Inclusive a gente canta algumas canções aqui também, né? As canções, elas foram quem? Elas foram nomeadas por vários nomes da poesia israelita samaritana, como o Duran, né? O Duran, Marquis, Caini, né? Shabaô, Shiré, Dicor, Mará, Malifot e Akirá, né? E assim vai. Cada um desses aqui, cada um dos tipos de canto em seu lugar constante na oração, que não mudou nos últimos 800 anos. O conjunto de canção, como vou dizer, que é uma vida que sempre se abre para poesias tradicionais, composta pelos israelitas samaritanos em todas as gerações, né? Ou seja, cada nova edição do livro de orações israelita samaritano contém as novas composições escritas entre os tempos das edições, tá entendendo? Isso é o que o nosso amado Raham Benjamin Tzedakah nos ensina, né? E essas são as fundamentações. A outra fundamentação, já adiantando, é o louvor, conhecido como Reboam. Tá bonitinho falar assim. O louvor Reboam faz parte das práticas mais antigas do culto israelita samaritano, né? Mas aqui, o maior sábio da literatura samaritana, que viveu durante o 4º século da Era Comum, né? Ele escreveu no início da última estrofe do seu grande poema Adek Alerman Maran, essas palavras, olha só, Tashban Ureboan Nemar. Menciona aqui as glórias dos grupos e elogiando a estrutura do culto na sinagoga e fora dela durante as 3 peregrinações do ano ao topo do Monte Gerizim, lógico. Os louvores, principalmente, eles contam o rolo da Santa Torá em seu caso, mantido pelo regente lá, né, cantor, que ele se move do altar da oração para o meio do salão da sinagoga. Quando ele retorna
para o altar segurando a Torá, todo o caminho segurando, enquanto todos os adoradores, eles cantam em voz alta, louvando a Santa Torá, né? Louvando a Santa Torá. Ali no altar, onde eles ficam, e no meio do anel, do anel de adoradores, o patriarca, ele segurando o estojo do pergaminho, bem alto, e no meio dos adoradores, bem na frente dos adoradores, escondendo seus rostos por alguns segundos do meio da Torá, cantando louvores, o livro de Shema, né? Quando ele vira assim, quando ele fala assim, ó, eu pegar bem que eu não lembro se você vê aqui. Quando ele vira pra cá, quem tá aqui tá cantando uma coisa. Quando ele vira pra cá, quem tá aqui tá fazendo outra coisa. E vice-versa. Então cada lado que ele vira a sua Torá, eles estão cantando alguma coisa, né, sagrada e louvor ao Eterno. E esses elogios são divididos em grupos, não é bagunçado não. Que cada grupo, escoltado os diferentes movimentos do patriarca cantor, com a caixa de pergaminho na mão, um grupo, quando eles se movem para frente e para trás, quando eles movem para frente e para trás, outro grupo de louvores, quando ele está no altar, e também outro grupo, que quando ele está no meio do salão da sinagoga. Ou seja, os adoradores que receberam a Torá, escondendo seus rostos, primeiro e dizendo, perdoe-nos. Aí dizendo o seguinte, ele fala o seguinte, ó, todos nós agradecemos a ele somente aquilo que nos entregou diretamente às nossas vidas. Ou seja, é isso que eles falam. Aqui fala também que a mesma série de elogios que acompanha a Torá, realizada nas mãos do patriarca, cantor no caso, no Monte Gerizim, eles cantam direto, sem interrupção, né? Sem interrupção, no canto, direto. O patriarca cantor, ele vai de uma estação para outra, todas as 7 estações, concedendo bênção a todos, vai abençoando, ele vai cantando, e vai abençoando, é aquela coisa e eles não param de jeito nenhum, Tem também a questão da outra fundamentação aqui, que no caso são as glorificações. O Tashban, né? Glorificações chamadas de Tashban, glorificações, elogios, no caso. O Tashban, ou seja, essa aqui é a quinta fundação do culto israelita, samaritano, e louvores a Shema, que também é uma das primeiras fundações. Já Maqui, ele apontou para isso em sua poesia, ele disse o seguinte, embora em outro estilo mais cedo que o estilo do começo do segundo milênio, né, da como era. Os hinos básicos da decantação do tempo de Maqui e seus antepassados são a série de hinos escritos da decantação do tempo de Maqui e seu antepassado são a série de hinos escritos em aramaico, né, que não é influenciado, lógico, para a língua hebraica. Assim, são os hinos do 6º e 8º século da Era Comum. Na primeira metade do segundo milênio, depois da Conjunção, novos integrantes foram adicionados à classificação. No caso, os mais proeminentes destes são os tipos de hinos cantados. Shabaot, né, que são as glorificações. Ishbat, que a tradução é serão glorificados. Shibot, que são glorificação. Então, o primeiro Shabaot começa com a menção do nome e passa por linhas cultas, lembrando, né, os patriarcas Yosef e Moshe, que a paz seja com ele. Né? Na segunda parte do Shabaot, os versos são dedicados aos pais do sacerdócio. Né? Quem faz isso aqui é Aaron e seus filhos, e Pinhas e o filho de Elazar. Então essas canções, cada um tem seus significados, então são coisas muito importantes. Por isso, quando a gente faz isso, né, glorificando a terra, ou seja, o restante do hino ele é dedicado ao louvor a Shema e ao evento da sagrada ao qual se dedica, no caso, a linguagem que caracteriza esses poemas litúrgicos, lógico, é uma combinação de aramaico e hebraico, né? De aramaico e hebraico. Este também é o tipo de hino chamado de Ishtabar, ou seja, é um poema relativo e curto, seja na forma menor, de até 5 linhas,
duplas ou na forma maior de 10 linhas ou mais. Inclui também uma referência a um evento na Torá ou na porção semanal da Torá ou conexões com os eventos do presente. É isso mesmo. Então, assim, quando houver durante a semana uma ocasião feliz, como um novo nascimento, um masculino ou uma criança feminina, concluindo a leitura da Torá por um jovem ou um casamento, serão escritos o quê? Serão escritos linhas adicionais do Ishtabá, né? Para glorificar a família feliz envolvida com a ocasião. Quando o patriarca Abed al-Ben Shalmai escreveu, ele no século XIV, lá em Newton Tashbaan, ele quis dizer exatamente o tipo de hino, a grande maioria dos quais são o fruto de sua composição. Isso é bem interessante. Cujo autor é aparentemente desconhecido. Ninguém sabe, ele é composto por ele, lógico. Só que não tem o nome, né? O terceiro tipo de glorificação é a série de hinos chamado de Shibor. Shibor, que possui linhas curtas, é uma combinação de aramaico e hebraico, né, cantadas nos Shabbats festivos, festas e suas peregrinações. Os primeiros hinos das glorificações do segundo milênio, composto pelos sábios de Damasco. O primeiro dele foi composto pelo sumo sacerdote Yosef Ben Azi, que foi, que eu vou dizer, que foi transferido, né, transferido para o seu filho, né, Pinhas, e seus netos, Elazar e Abishai, eram os chefes da sabedoria samaritana da Idade Média. Então, meus amigos e irmãos, isso aqui são as fundamentações, né, da adoração israelita samaritana, que a gente faz, que a gente louva ao Eterno grandemente, né? Então, só para relembrar, leituras Maquiarão, Keriam, orações Seloam, canto é o Shiram, louvor Reboam, as glorificações é Teshbam e o canto, que é o Shiram. Nós fazemos todo o Shabat, essa cerimônia aqui, para louvar e agradecer o Eterno, porque Ele merece, Ele é tudo em nossa vida. Sem Ele, nada somos e sem Ele, nada seremos. Que a paz do Eterno seja contigo e te aguardo no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre o casamento, como funciona o casamento israelita, né, na Torá e quais são as tradições do povo israelita samaritano. Que o Eterno te abençoe, aquele forte abraço e que a paz do Eterno esteja contigo. E comente se você gostou, compartilha aí, se inscreva no nosso canal. Aquele abraço, shalom, até mais.